formação e propriedades do perispírito. Na Gênese, no capítulo 14, no número 7, Kardec diz: o perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, esse corpo perispiritual, ele é fluido, ele não é vida. Assim como o corpo físico não é vida, assim como o princípio vital ou o fluido vital não são vidas, né? A vida pertence ao espírito e o restante são acessórios do espírito. E o perispírito é um acessório, mas é um dos acessórios ou produtos, como colocam os espíritos, mais importantes. Ele é uma condensação deste fluido cósmico em torno de um foco de inteligência ou alma, que somos nós, espíritos. Este foco de inteligência, ou princípio inteligente, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão de número 23, ele pergunta o que é o espírito. E os espíritos respondem: é o princípio inteligente do universo. Já na questão de número 134, Kardec pergunta o que é a alma. É um espírito encarnado. Então, espírito e alma, foco de inteligência, princípio inteligente ou alma, na verdade são a mesma coisa. Ainda na Gênese, no capítulo 14, agora no item 8, Kardec diz: os espíritos extraem o seu perispírito do ambiente onde se encontram, o que quer dizer que esse envoltório é formado dos fluidos ambientais. Ou seja, o elemento perispiritual que utilizo na Terra já não vai mais me servir quando eu deixar a Terra. Necessitarei me envolver de uma energia compatível com o ambiente onde eu for me encontrar. O corpo perispiritual também está sujeito a um ciclo. Possui, então, início e fim, pois ele se transforma. Quando eu deixo a Terra, ele já não mais me serve aquela energia. Eu necessito de uma outra energia compatível com o lugar para onde irei. Porém, não morre, como ocorre com o corpo físico. Na verdade, somente se transforma, adaptando-se fluidicamente ao ambiente onde se encontra. Assim, o espírito jamais fica sem um corpo perispiritual, independente do grau evolutivo em que se encontra. Agora, o fluido vital. Para compreendermos a respeito do fluido vital, importa-nos antes entendermos o significado da palavra alma. Então, a alma ela tem um significado tríplice. Podemos entender melhor este estudo em O Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, alma, princípio vital e fluido vital. Então, Allan Kardec diz: a alma dos materialistas, ou materialismo. A alma seria o princípio da vida orgânica e material, não tem existência própria e se extingue com a vida. Ou seja, a alma ela seria efeito da vida física e não a causa da vida física para os materialistas. A doutrina panteísta, ela acredita na doutrina do todo universal, agente de que cada qual absorve uma porção. Então, imagine que em todo o universo existiria uma grande alma universal, distribuindo fagulhas para os diversos seres viventes. Essas fagulhas seriam os seres vivos. Então, quando esses seres vivos morressem, aquela fagulha, aquele princípio retornaria à fonte comum, como se fosse um oceano imenso onde cada qual tiraria um copo d'água e, ao morrer, jogaria esse copo de água de volta no oceano. A questão é que, se assim o fosse, Deus seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Assim como o oceano é em ponto grande, o que o copo de água retirado do oceano é em ponto pequeno. O princípio seria o mesmo. Dentro daquele copo de água existe o princípio do oceano. É salgada e tem todas as propriedades da água do oceano, só está em uma porção menor. Então, se assim o fosse, de duas uma, ou teríamos que ser tão perfeitos como Deus, ou Deus é tão imperfeito como nós, o que é incompatível com qualquer pessoa que raciocine. Qualquer pessoa coerente vai perceber que não há razão nessa doutrina do panteísmo. Além do que, quando retornássemos à fonte comum,
perderíamos a nossa individualidade, o que equivale a perder a própria vida, porque sem individualidade, que responsabilidade eu tenho? Então, de nada valeria o esforço pelo bem. Já o espiritualismo, que é a doutrina que professamos, ela acredita em um ser individual e imaterial que existe em nós e sobrevive ao corpo. Então, existindo em nós esse ser imaterial, ou seja, nós mesmos somos esse ser imaterial, sobrevivemos ao corpo e, sobrevivendo, somos individuais. Mantendo a nossa individualidade, mantemos então as responsabilidades das coisas que fazemos na vida física. E ao desencarnarmos, prestaremos contas do bem ou do mal que fizemos aqui.